Hoje é... Deixa eu ver quanto de janeiro hoje. Hoje deve ser... Vou olhar aqui que eu tô meio perdido. Tanta coisa. Vou ver. Hoje é 15 de janeiro de 2025. Então, meus queridos ouvintes, estou bem, graças a Deus, em meia serra aqui, graças a Deus, da Mantiqueira. E eu gostaria de falar o seguinte: eu estava falando sobre esses dias aí, sobre Deus é tudo em todos. Olha os capítulos que está dizendo aqui, ó. O nosso Pai, o Criador, dele emana, sobeja espíritos, né? Malaquias 2,15, tá? Colossenses, ele é tudo em todos, Colossenses 3,11. Efésios 1,10. 1 Coríntios 15,28. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 27, 28, 29. 1 Coríntios capítulo 12, 1 a 6. Efésios 4, 6. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 4, a 5, 6, 7, 8. E 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Tá? E Efésios capítulo 4. Fala sobre os dons, né, espirituais, né, que emana de Deus, o Pai. Né? Agora, outra questão acerca... Deus também é chamado de Pai dos Espíritos. Números capítulo 27, 16. Tiago capítulo 1, 17. Hebreus capítulo 1, 12. Hebreus capítulo 12, 9. Jó capítulo 12, 10. Jó capítulo 34, 12. 2 Pedro 1, 17. Números capítulo 16, 22. O Deus dos Espíritos de toda a carne. Para encaixar com Deus é tudo em todos. E João capítulo 4, versículo 22 a 24, Deus é Espírito. E Lucas capítulo 24, 39. Um Espírito não tem carne nem ossos. Tá? E vamos completar isso. Apocalipse capítulo 1, tá? Os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 2, tá? Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, tá? Capítulo 9, tá? Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 15, tá? Capítulo 16, 1, tá? Capítulo 17, capítulo 18, 21, capítulo 19, 17, versículo 17, capítulo 20, tá? E também o que eu queria dizer é o seguinte: quando se lê a palavra jamais, ali em Hebreus, tá? O que acontece no capítulo 1 e no capítulo 5, a palavra jamais? Ali se refere a qual dos anjos disse jamais. Nós temos que prestar atenção. Isto se refere ao trono. Se você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver o percurso do trono na nação de Israel. Tanto acerca do rei de Israel, quanto acerca do rei de Judá, porque foi dividido as tribos. Você vê opositores à justiça de Deus, um confronto de trono. E isso nos mostra que em Hebreus capítulo 1
e capítulo 5, a qual dos anjos disse jamais, de quem que está falando? De Satanás, que quer tomar o trono de Deus, conforme eu falei agora esses dias do Monte Moriá, Salmo 83. Tá? É um monte disputado. Satanás tem disputado aquele lugar. Tá? E também você vai ler Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Satanás, o tempo todo, ele quer tomar o trono de Deus, subir nas alturas, ser cabeça. E se você ler também Lucas 10, 18, Jesus dizendo aos apóstolos que viu ele caindo do céu, né? E Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 20. E Romanos capítulo 16, 20, onde ele vai ser um dia destruído. Foi dado para ele os reinos, o trono dos homens, por um tempo na terra, que é Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, e Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Foi entregue a ele, aí você vê lá em João capítulo 19, 10, 11, que nenhum poder seria dado, Pilatos, Jesus falando para Pilatos, se do céu não lhe fosse permitido, tá vendo? Então Deus deu um tempo para Satanás, deu esses governos da terra para ele, por um determinado período, para ele governar. Mas o trono, quem vai sentar lá no Monte Moriá, no Oriente Médio, é o Senhor Jesus Cristo, que vai estabelecer o trono de Davi, o milênio, que eu espero, e quem crê em realidade, é essa realidade que eu creio. Tá? É a realidade que eu creio. Tá? Eu creio num Cristo vivo, não num Cristo crucificado, ou uma imagem, não. O Cristo vivo, ele está vivo, ele está em espírito. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus capítulo 18, 20. Tá? E Romanos capítulo 16, versículo 16. As igrejas de Cristo, onde elas estão reunidas, congregadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, vamos crer no Evangelho. Tá? A qual dos anjos ele disse jamais? Lê Hebreus para você ver. Capítulo 1 em diante você lê. Ali está falando que anjo é esse que ele disse jamais. Aí você lê Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Onde os filhos de Deus foram reunidos na presença de Deus, Satanás estava lá no meio. Tá vendo? Então, a qual dos anjos ele disse jamais? Ele vai sentar no trono. Quem que tenta sentar no trono desde os primórdios da criação? Abel foi morto por causa do quê? Da inveja. Ele queria ele queria a bênção, mas sem. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Então foi rejeitado. Então vocês estão entendendo? Então é isso. Nós temos que ficar atentos e ter entendimento. O livro dos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas é referente ao trono. E o que nós vemos no decorrer da história dos reis de Israel e de Judá? O que nós vemos? Satanás tentando tomar o lugar dos ungidos daqueles dias, que seriam as pessoas apropriadas para tomar o trono. Você vai observando para você ver. Então ele tenta tomar o trono. E ele não satisfeito, ele quer então, não quer permitir, né, que Jesus reine. Mas Jesus já venceu, já mostrou para nós, já foi ordenado para governar, né, no lugar, no trono de Davi, entendeu? No Monte Moriá. Guarda bem esse nome, Monte Moriá. Então, quando se fala de Jerusalém, fala-se do Monte Moriá. Sião, Monte Moriá. Né? Foi edificado sobre uma rocha. Certo? Então é isso. Então a gente tem que ficar atento. Ficar atento e ler as Escrituras. Prestar atenção para você entender o estabelecimento do governo de Cristo lá em Jerusalém, lá no Oriente Médio. Ele vai estabelecer o trono dele lá, no Monte Moriá, onde Salomão edificou o templo. Tá vendo? Então é isso, gente. Vamos viver de realidade. E a realidade, no momento, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O escolhido, Lucas 23, 35.
o ungido do Criador para governar. Tanto aqui na terra, fazer a vontade dele, tanto na terra como no céu. Então Deus quer que a vontade dele seja cumprida e que o Filho reine. Amém? Então, esse vídeo eu vou encurtar ele aqui. Eu não vou ficar falando muito. Eu só queria completar umas coisinhas aqui acerca desta parte. Né? Em Jeremias capítulo 23, versículo 23, versículo 24, Deus enche os céus e a terra. Então dele emana todas as coisas, tá? Ele é espírito, tá? E ele disse ele fez duas perguntas, né? Uma para Jóia. Para Jóia ele disse: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Perguntando para ele se ele sabia como que ele fundou. Tá vendo que o homem não sabe de nada? Tá vendo? Já ficou calado. E Moisés também fez uma pergunta para ele, queria ver a face dele, falou: nenhum homem poderá me ver a face e ficar vivo. Êxodo capítulo 33, versículos 19 e 20. Tá entendendo? Então, gente, vamos ficar... Que possa bastar para nós. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e versículo 14. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e se manifestou a nós. Jesus revelou Deus através de seu corpo. Entendeu? Então é isso. Vamos crer nisso. Não vamos ficar aí. Não vamos ficar aí enganado aí, não. Vamos ler. Vamos. Se você tem saúde, enxerga bem, ouve bem, não fique enganado aí, não. Moisés é passado. Agora é o Novo Testamento. Uma hora eu vou falar só sobre testamento. Por que a palavra testamento? Velho Testamento e Novo Testamento. Eu vou ter que falar uma hora só sobre isso. Tá? Vou explicar o que é isso para vocês entenderem essa palavra Velho e Novo Testamento. Tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui, que eu vou no supermercado agora. Eu vou comprar uma pizza lá para me comer, um vinho, tomar um vinho. Então é isso. Eu vou comprar uma farinha também de milho para mim. Então eu vou encerrar aqui agora. E fica assim, então. Eu vou estar falando as verdades das Escrituras sempre, tá? O meu compromisso é com a verdade. Eu não peço dinheiro, não fico atrás de nada de ninguém, certo? O meu negócio é as Escrituras da verdade, tá? A Escritura, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a revelação do Pai. O Pai, através do Filho, é visto. Tá? Quem vê a mim, Jesus falando para Filipe, vê o Pai. E nós vemos em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, as reveladas é para nós. O que foi revelado para nós? O Filho do Deus vivo,